Deputada, bom dia, muito obrigado pela participação, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, é uma honra poder participar. Estava aqui enrolada para conectar, mas graças a Deus, a ajuda da Renata deu certo. Sempre dá certo, sempre dá certo. Muito obrigado pela participação. Eu queria fazer a pergunta logo de cara, né? A gente teve ontem à noite o ministro Gilmar Mendes aí determinando que os recursos destinados aí ao pagamento de benefícios fiquem fora do teto de gastos. Esse tipo de ação é função do STF? Não é função. Ocorre neste momento uma discussão no Congresso Nacional, né? Para ser bem sincera, eu entendo que sequer a discussão é oportuna, porque os dois candidatos sabiam qual era o orçamento, conheciam as normas e apresentaram os seus compromissos, as suas promessas. Então eu já não vejo sentido, respeitosamente, nessa tal PEC que foi apresentada no apagar das luzes, utilizando o argumento de que é necessário para pagar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, chamem como quiserem, mas na verdade que se quer mais dinheiro para inchar a máquina. Prova isso, que nós teremos um aumento significativo no número de ministérios, né, e ninguém esconde que é um leilão de cargos. Então, vejo com maus olhos, primeiro, a própria discussão do Congresso e, na medida em que ocorre uma discussão no Congresso, não me parece oportuno que o Supremo Tribunal Federal atravesse, vamos dizer assim, essa discussão. Penso que o ideal seria o governo eleito buscar, vamos dizer assim, tirar, né, recursos daqueles setores que ainda estão inchados, não conceder aumento para quem já ganha muito, benefícios para quem já tem muitos benefícios, não criar ministérios, e com isso poderia reorganizar, né, os gastos para poder investir em programas sociais que se mostrem necessários, né, e não como moeda de troca também, porque infelizmente muitas vezes os programas servem como moeda de troca, né, para uma futura reeleição. Então, em resumo, na minha percepção está tudo errado. Ô, Edu, fique à vontade. Eu queria saber da senhora a sua opinião sobre a postura do Bolsonaro nesse período pós-eleitoral, né? Afinal de contas, tudo está acontecendo aí, toda a questão da PEC, uma discussão que está passando à margem do governo que está hoje com a caneta, né? Tem um governo trabalhando, tem um governo posto. E o Bolsonaro teve praticamente 50% dos votos, ele é a oposição, né? Teoricamente ele é a oposição, que no Brasil é ele. E ele se retirou praticamente do debate nacional, né? E tem as pessoas, né? Ele tem seguidores, né? Os mais aí, vamos dizer, mais animados aí com ele, que a turma que continua na porta do quartel. Eu vi que a senhora falou alguma coisa essa semana sobre a questão do pessoal que está no quartel lá, os patriotas, o pessoal que está, né, que tá lá. Eu queria saber da senhora, o que a senhora acha qual foi a postura do Bolsonaro, se ele deveria ter tido, na minha opinião, acho que ele deveria ter tido uma postura mais combativa nesses últimos dias, nesses últimos 40 dias. Queria saber a opinião da senhora sobre isso. Veja, na verdade, não uma postura combativa, mas uma postura responsável. É algo que, infelizmente, ele não teve ao longo do mandato, inclusive. O presidente se iludiu e foi iludido com esse discurso de que as Forças Armadas solucionariam, de que algo aconteceria. Eu lembro do embate que eu tive com a deputada Carla Zambelli, quando o presidente estava há apenas 3 meses no cargo. Ela começou a convocar manifestações para defender o presidente. Era abril, ele tinha tomado posse em janeiro. Eu telefonei para ela uma madrugada, falei, Carla, pelo amor de Deus, manifestação, protesto, é para a oposição. Quem está no governo, governa. E essa dinâmica de retórica, retórica, e aquelas manifestações lotadas e as motocicletas lotadas, eu acredito de verdade que ele não só iludiu, mas
explodiu. Então ele ficou refém desse discurso. Na medida em que ele fica refém desse discurso, ele está com muita dificuldade de vir a público e explicar para essas pessoas que as Forças Armadas não podem fazer nada nesse momento. Né? Então, assim, ele se afundou nesse discurso radical, num discurso ilusionista, um discurso que foi muito útil para esses deputados que foram eleitos no primeiro turno. Então, eles se alavancaram com esse discurso. Mas depois, em certa medida, abandonam o presidente à própria sorte. Então, esse silêncio dele é um silêncio típico de quem está refém de um discurso irresponsável que nos trouxe até aqui. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse tido uma outra postura, não tivesse se envolvido tanto com esse núcleo duro, esse núcleo insano, não tem outra palavra, né? Do governo dele, nós não teríamos chegado nesse ponto. Né? Foi esse radicalismo que, infelizmente, devolveu o Brasil para a esquerda. Né? Eu não sou esquerdista, nunca fui, nunca serei, não escondo de ninguém, trato todo mundo com respeito. Agora, se ele tivesse tido um outro comportamento, nós não estaríamos nessa situação, vendo o teto de gastos ser estourado, vendo aqueles nomes do governo do início dos anos 2000 voltando com toda a força. Né? Então, assim, é um retrocesso sem precedentes e existe, óbvio, né, mérito, vamos dizer, eleitoral do lado da esquerda, houve uma habilidade por parte do Lula, eu não retiro esses méritos, mas entendo que o maior responsável por nós estarmos passando por tudo isso é o presidente e esse núcleo duro. A postura dele não precisaria ser uma postura de embate, uma postura belicosa, mas pelo menos uma postura de participação, né, de deixar firmes os pontos, né, a importância da responsabilidade fiscal, expor esse enxugamento da máquina que foi feito e que foi importante, é importante. Infelizmente, agora eles vão lotear tudo de novo. Isso não estava acontecendo no governo Bolsonaro. Veja, quantos áudios eu gravei durante o período eleitoral pedindo, pelo amor de Deus, para ele, os apoiadores dele, os parlamentares dele, terem uma postura mais proativa, né? Tanto no sentido de expor as boas coisas que o governo fez, e houve bons pontos, como no sentido de buscar apoio naqueles que não eram apoiadores de adesão, né? Mas no lugar deles terem esse comportamento que, de certa forma, né, no que tange a busca de apoios o Lula teve, eles começaram a atacar as pessoas que o apoiaram em 2018. Então, assim, era tanta falta de inteligência que já chegou a passar na minha cabeça que esse povo foi contratado para prejudicar, porque não é possível. Não é possível, né? Então, assim, ele está abrindo mão de um espaço importante, né? Um espaço importante para a direita, para a centro-direita, um espaço importante tanto para quem deseja se lançar candidato em 2026 ou liderar uma chapa, porque eu entendo e falo aqui sem medo da pancadaria. Ele não tem condições de ser o candidato em 2026. Ele aconteceu, não foi um contexto. Nós precisávamos de alguém com apoio popular para que o PT não ganhasse em 2018. Ele estava ali, né? Mas, infelizmente, ele não conseguiu fazer a transição, né, do parlamentar temático, deputado temático, para o presidente da República, para o estadista que a gente precisava. E essa postura dele agora, né, e eu não falo isso para jogar pedra, eu tenho pena, eu sei que ele deve estar sofrendo, não acho que está sendo fácil para ele, que ele se iludiu, mas é uma postura que demonstra que ele não tem condições de ser essa figura que em 2026 vai enfrentar, muito provavelmente, o Lula ou algum sucessor forte. Né? Se o Lula estiver vivo e saudável, ele vai ser o candidato, não tem dúvida disso. Ou um sucessor dele, que provavelmente virá muito forte.
né? Então, assim, o radicalismo do bolsonarismo jogou o Brasil nos braços do PT. É triste, mas essa é a realidade. Inclusive, deputada, teve muito antipetista votando no Lula aí nessas eleições aí que nós podemos acompanhar, né? Olhando para frente, eu acho. Vários. Sim. Eu conheço vários e eu fiz esse alerta. Porque quando eu comecei a perceber as pessoas sentando no meu gabinete dizendo, olha, Janaína, eu não gosto do Lula, eu não gosto do PT, mas eu não quero o Bolsonaro, se precisar vou votar no Lula, começou a acender uma luzinha. Eu falei, peraí. E aí eu ia para as redes dos bolsonaristas, eu ouvia o presidente, não, é primeiro turno, numa dinâmica de autoilusão, né, de surto coletivo, que de certa forma é o que segue acontecendo, né? Nós estamos presenciando um surto coletivo. Então, assim, eu conheço vários apoiadores do presidente em 2018, pessoas que fizeram campanha para ele ao meu lado, que votaram no Lula, né? Então, assim, isso é uma realidade que precisa ser enxergada, né? Por isso é que eu entendo, veja, eu critico a anulação das condenações do presidente eleito, né? Eu critico uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal e já fiz isso publicamente. Agora, pelo que eu percebi na realidade, as pessoas com as quais eu conversei, que eu presenciei durante a campanha, não teve fraude nas eleições, o Lula ganhou mesmo. Na verdade, o Bolsonaro perdeu. Eu acho que sumiu um pouco o áudio. Não, eu escutei. Ah, voltou. Não, escutamos sim, escutamos com... Mas doutora Janaína, eu acho que a senhora levantou vários pontos aí importantes, né? Eu também, todo mundo conhece várias pessoas que votaram em 2018 no Bolsonaro, e essa eleição ou quiseram ficar ao nulo, ou quiseram votar, enfim, no PT. Mas insisto, né? A senhora não acha inocência demais de pessoas que não deveriam ser tão inocentes, como Armínio Fraga, Pedro Malan, Baixa, toda a turma do PSDB principalmente, né, que foi oposição, que foi PSDB contra PT tantos anos, né? Não é muita ingenuidade essa turma entrar numa história de frente ampla democrática patrocinada pelo PT? Eu, muito antes do bolsonarismo surgir, mas muito antes, eu já advertia que PT e PSDB, né, são irmãos. Quem são os irmãos? São aqueles que brigam, mas quando aparece outro, se juntam. Não é assim que funciona a dinâmica de irmão? Então existe muita identidade, né, entre PT e PSDB. E o que está ridículo são essas pessoas agora quererem dizer que acreditaram, né, que seria algo diferente do que se está anunciando, né, que acreditaram que seria um governo plural. Né? Agora a gente vê, por exemplo, a situação da Simone Tebet, né? Desculpa, quem estuda a esquerda, quem conhece as bandeiras, as pautas, não está surpreso. Agora, o PSDBista raiz, aquele PSDBista tradicional, ele é um petista sofisticado, é um petista, eu sempre falei, é um petista sem coragem. Deputada, a gente vai começar a olhar agora, né? Tem 4 anos pela frente. A gente tem que aceitar realmente ali que o novo governo foi eleito e olhando o que está por vir, né? Então, a lei das estatais, por exemplo, ela tem como premissa blindar o dinheiro público e inibir aí escândalos como o que aconteceu na própria Lava Jato. Te preocupa um nome, um rumo aí, por exemplo, no BNDES, né? Como o mercadante aí, mudando essas leis das estatais, em relação a obras que nós já tivemos anteriormente, como Angola,
Cuba e agora a Argentina, aí, da semana passada, falando em financiamentos do BNDES. O que você pensa em relação a essa articulação do governo eleito para trazer pessoas próximas para poder cuidar do dinheiro público? É isso, eles estão, na verdade, revivendo, né, uma história que já não deu certo. Então, por exemplo, na denúncia que eu apresentei no processo de impeachment, eu apontei essas obras, né, essas obras que foram feitas em países amigos do governo, que agora foi reeleito, né? Obras para as quais foram contratadas empreiteiras, também parceiras. Então, tem toda uma dinâmica. Para além do investimento fora do país, e o Brasil precisa muito de muitas obras, tem toda uma dinâmica, né, de pagamentos, pelo que apurou a Lava Jato, até de volta de dinheiros, né? Então, assim, eu realmente acho péssimo, vejo com maus olhos, por isso que não votei. Apesar das minhas críticas todas ao presidente Bolsonaro, eu não votei no presidente eleito, Lula. E para que nós pudéssemos barrar tudo isso, seria necessário ter um Congresso alinhado com o que é importante para o Brasil. Não é alinhado com o Bolsonaro, é alinhado com o que é importante para o Brasil. E muitas pessoas se iludiram que votando em parlamentares da sigla do presidente, estariam garantindo essa oposição. E eu também avisei. Falei, gente, PL apoiou Lula lá atrás, republicanos apoiou Lula lá atrás, PP apoiou Lula lá atrás. Né? O que vocês vão fazer é inchar aquele Congresso de quadros que vão pegar a onda aí do 22, do Bolsonaro, mas que na hora que o Lula ganhar, vão fechar com o Lula. Né? Ou porque não querem se dispor, ou porque querem recursos, né? Todas essas discussões sobre as emendas, sejam as impositivas, sejam essas do orçamento secreto. Né? Então, assim, óbvio que a gente tem alguma esperança de ter alguma oposição, mas falando com o pé bem no chão, né, basta ver que na semana passada o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, e a deputada federal Carla Zambelli, que ou diz ser, ou o presidente permite que aparente ser o braço direito dele, eles votaram para flexibilizar a lei das estatais. Ah, mas tem um destaque. Quem passa pela vida parlamentar sabe que antes do voto tem uma série de expedientes regimentais, né, que podem ser adotados para evitar uma votação. Eles não fizeram nada para evitar a votação. Essa votação foi feita na madrugada a toque de caixa. Então, quando os dois principais nomes, vamos dizer assim, da oposição, votam com o PT para dar um cargo estratégico para o Mercadante, que é um quadro histórico do PT, que não tem nada a ver com a linha do enxugamento da máquina. Um texto de lei que aumenta vertiginosamente a possibilidade do governo Lula gastar com publicidade. Então, o que você pode esperar? Realmente, o valor de publicidade é um valor aí de alguns bilhões, né? Voltamos no tempo. As manchetes do jornal de 2010. É muito triste. E assim, a gente tem um Supremo, né? Guardadas ali algumas, mas que tem um alinhamento ideológico mais próximo da esquerda, né? Nem estou falando aí de necessariamente votar junto, não estou falando de nada errado do ponto de vista da licitude, mas o alinhamento ideológico, né, de grande parte dos ministros ali é mais com a esquerda. Logo, o presidente eleito vai ter 2 vagas.
Outros ministros já sinalizaram que podem pedir aposentadoria antecipada, então pode ser que haja aí, num futuro bem próximo, 4 vagas. Então, se a gente não tem uma resistência no Congresso, não tem, não vou dizer uma resistência, mas um zelo maior no Supremo, né, a situação fica muito difícil. E um nome, né, que pela população é reconhecido como o líder da oposição, que no caso é o presidente Bolsonaro, absolutamente enfraquecido, deprimido, não sei se essa depressão é real, se ela é estratégica, mas assim, o que interessa é o que a gente está visualizando. É uma situação bastante preocupante. Eu gostaria de ser mais otimista, mas eu não estou otimista. Né? Eu não sou uma pessoa pessimista. Bom, temos 4 anos pela frente do deputado ainda para poder ver que rumo que vai tomar esse país. Uma última pergunta, como a deputada foi uma das relatoras aí do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, né? Acha que poderia ter um outro presidente passando por esse processo, levando em conta que o compromisso fiscal do Brasil até então, né, é extremamente apertado. Poderia ter um outro presidente passando justamente por uma questão de uma pedalada futura? Ou vê ainda mais uma oposição enfraquecida e 4 anos de governo a Deus dará? Como é que é a sua visão em relação a isso? Então, primeira coisa, o som está chegando bom? Está chegando bom aí? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Primeira coisa, já está tramitando no Congresso Nacional um anteprojeto, ainda não é projeto, para alterar toda a legislação referente ao impeachment, tá? Então, se esse anteprojeto virar projeto e for aprovado, fazer o impeachment de um presidente da República, por piores que sejam os atos, vai ser algo muito difícil. Muito difícil. Porque esse anteprojeto retira dos cidadãos a possibilidade de apresentar a denúncia. Vai ter que ter mais de 1 milhão de assinaturas com representatividade em vários estados. Tá? Então, já vai dificultar bastante. Vamos imaginar que se consiga passar aí por essa situação de procedimento. Para fazer o impeachment, não basta não ter base, não basta antipatia, é necessário ter atos, fatos, provas. Então é necessário um tempo. Né? No caso da ex-presidente Dilma, havia atos praticados ainda no final do governo Lula, né? Depois, atos praticados durante o primeiro mandato dela inteiro, uma parte do segundo mandato. Então, houve todo um histórico, né, pesquisado, comprovado, exposto. Então, assim, as pessoas me ligam, me escrevem, mandam e-mail. Você vai fazer o impeachment do Lula? Eu falei, gente, eu sou, antes de tudo, uma professora de direito. Né? Eu não sou uma irresponsável. E impeachment não é carta de intenção. Então, tem que esperar a pessoa assumir, a pessoa governar, né? A pessoa mostrar que veio. Peço a Deus para ter uma surpresa positiva, né? Mas, assim, não é assim que funciona. Agora, se essa legislação passar, mesmo com provas, com testemunhos, com fatos, com elementos, vai ser muito difícil conseguir fazer o afastamento do presidente da República. Perfeito. Deputada, muito obrigado pela sua participação. Espero que nos encontremos aqui mais vezes. Uma ótima semana, um bom dia para você. Eu agradeço. Obrigado. Desculpas aí pelo tom, viu? Deus abençoe. Como a gente não vai se falar antes, Feliz Natal para todos vocês. Bom Natal e um bom ano novo. Bom Natal. Obrigado. Bom Natal. Deus, até mais. Até mais, tchau. Até mais.